Isso aí, galera do Tec Computação Gráfica. Vamos fazer mais um vídeo aí, só que dessa vez falando um pouquinho sobre cota, criação de estilos de cota para projetos mecânicos. Então é muito importante que a primeira etapa você entenda o que é uma cota, né, e onde que você vai utilizar. Então, primeiro, a cota é um objeto que o CAD chama de dimensions, né, ou dimensão, que é utilizado para você representar qual que é a dimensão dos objetos presentes nos projetos. É claro que a cota não tem uma dimensão, né? Então você não sabe se ela é metro, se é milímetros ou se é centímetros, ela apenas marca o valor da quantidade de unidades de um ponto do objeto até outro, se for uma cota linear, ou um raio, ou um arco, ou um comprimento de arco, ou um ângulo, ou seja o que você quer representar, informações sobre as medidas do objeto. Uma cota, ela é composta, né, de linha de chamada, que são essas duas linhas aqui, linha de cota, texto e seta. Então a ideia é que nós aprendemos, né, que nós iremos aprender como estar criando uma cota do zero. A ideia é a criação de uma cota para projeto mecânico. Então a primeira coisa que eu vou fazer, você pode primeiro já definir o estilo de texto, mas eu não vou definir ele agora não, eu vou definir no momento da criação da minha cota. Então nós vamos aqui no Dimension Style, vou fazer uma cota baseada na ISO 25, que já é uma cota pronta com valores pré-definidos para projetos mecânicos. Então vou aplicar New, vou dar um nome para essa cota, vou chamar de mecânico, ou melhor dizendo, cota mec. Ela vai iniciar com a cota 25, a ISO 25, então ela vai puxar as propriedades da ISO 25. Então vou dar um OK. Lembre-se que o AutoCAD nunca é criado nada do zero, né? Você sempre vai fazer algo, criar algo com base em algum objeto, atributo, seja o que for, já pronto. OK. Vamos começar com o marcador lines. O marcador lines, ele cuida da parte de linhas, seja então as linhas. Eu vou cancelar aqui, vou puxar aqui para o lado para facilitar, tá? Vou voltar lá, New, cota mec. Então, o nosso marcador lines, ele vai cuidar da parte de linha de chamada e linha de cota. Então, eu vou clicar aqui em lines. Primeira coisa que eu vou definir, esse dimension lines, ou linha de dimensão, caso você tenha alguma dúvida, né, qual que é, se ela é essa ou se ela é essa, você pode definir uma cor para ela aqui, ó. Definir uma cor, mudou, você já sabe qual que é. Então o CAD chama de linha de dimensão esta linha que nós chamamos aqui de linha de cota, que é um outro nome para ela, né? Ele chama essa linha de chamada de linha de extensão. Então, primeira coisa, tudo by layer, by layer e by layer. Ah, Diego, por que o seu aqui tá rosa? Porque o meu layer corrente é vista. Então eu vou deixar já em cota. Vou voltar lá para o meu cota mec, modify. Então a primeira coisa, by layer e by layer. Esse baseline spacing, né, é com base naquele nosso comando de baseline, né, o espaçamento contínuo, né, entre essas cotas. Então eu vou definir aqui, por exemplo, para o nosso projeto mecânico, nós podemos definir para um valor aproximado, pode ser que no caso ele dê um valor de 3, né, a gente pode estar mantendo este valor, ou podemos estar ajustando. Vamos ajustar esse valor aí para um valor de 3. Ou 4. Essa parte aqui vai definir se você quer ou não fazer a supressão, ou seja, sumir com
a linha de cota. Não vou fazer isso por enquanto. E essa opção Extends, ela só é habilitada se você mudar o tipo de seta. Então é o seguinte, quanto que a linha de dimensão vai ultrapassar? Nesse caso aqui, ela não ultrapassa nesse modelo de seta. Então, não tem como habilitar, vou manter. Agora eu vou para a linha de extensão. By layer, by layer, by layer e by layer. Não vou fazer a supressão, ó. Vou mantê-la. E aqui o que a gente pode fazer? Extended, o que seria? Se você observar aqui, ó, a linha de chamada ela ultrapassa a seta. Então esse valor, eu vou aumentar o valor. Esse valor, ó, é o valor que define quanto que a linha de chamada vai ultrapassar a linha de seta. Posso estar definindo aqui para 1.25, um valor mesmo, o valor padrão da ISO 25. E o offset from origin é qual que é a distância da linha de chamada ou linha de extensão para o objeto. Eu vou aumentar aqui um valor, vou colocar de 5, para você observar essa distância. Vamos definir o valor de 1 para ele. Esta opção aqui, o que acontece? Se você colocar Fixed, o valor que você colocar aqui vai ser sempre o comprimento da sua linha de chamada da sua cota. Então a linha de chamada da cota, ela vai ser fixada por um comprimento. Se eu colocar 4, qualquer cota que eu criar, ela vai ter uma linha de chamada com comprimento de 4. Então normalmente ele não é utilizado. Vai depender muito para o que você fizer. Symbols and arrows, né? Ou seja, símbolos e setas. Tipo de seta, vamos utilizar aqui o Close Fillet, mas eu tenho vários tipos. Você pode colocar uma seta do lado esquerdo ou uma seta do lado direito. Um tipo do lado esquerdo e um tipo do lado direito. Também pode ser feito. O líder que nós iremos ver, também você pode alterar a questão da sua seta, mas vamos ver o líder, que é a criação de líderes aqui, ó, mais para frente. Arrow size, tamanho da seta. É interessante que a seta ela acompanha o tamanho do texto, né? Não exatamente o tamanho do texto, mas ela fique coerente. Não é interessante um texto muito grande, uma seta muito pequena, ou uma seta muito pequena, um texto muito grande. Então, como que esse nosso projeto que nós vamos aplicar é um projeto mecânico pequeno, nós vamos criar um texto do tamanho de 2.5 ou 3. Então eu posso manter o tamanho da minha seta em 2.5, mas depende do projeto que você estiver fazendo. Se é um projeto mecânico com valores na escala de 300 mm, 400 mm, é claro que você vai ter que fazer uma seta maior, de por volta de 5 ou 6 unidades. Então eu vou definir 2.5 e 2.5, e o break size, que você também viu, né, que é aquela quebra quando as cotas acabam se chocando, né, acabam colidindo, uma ou outra cota você tem a possibilidade de estar quebrando. Pode definir de 2 ou 3.75, ou de 2 a 3.75. Vou definir como 3.75 é o valor padrão da ISO 25, né? Então é fácil você criar uma cota mecânica com base na ISO 25. Vou em Text. Aqui que é bacana, por isso que eu não criei ainda um estilo de texto antes de criar minha cota. Por quê? Porque eu posso simplesmente aqui em Text Style, eu vim aqui na opção dos 3 pontinhos, ele vai abrir o Text Style para mim. E daí sim eu vou aplicar, vou deixar aqui em Text, vou aplicar em New, vou criar um Text Cota, que é um texto para minha cota. De 2.5, com romance. Close, e agora eu vou selecionar. Veja que já ajustou. Mesma ideia, Text Color by Layer. Fill Color seria como se fosse um marca-texto. Não vou aplicar. Quando você define um estilo de texto com um tamanho fixo, ele vem travado aqui para você. Ó. Quando você define um estilo de texto com um tamanho 0, ou seja, altura de 0, e define esse estilo de texto, ó,
permite com que na cota você ajuste o tamanho desse estilo de texto. Então, estilo de textos com altura de 0 é permitido com que você ajuste os seus tamanhos, né, de forma meio que automática. Então, eu vou definir ele 2.5, vou aplicar, close, definir aqui de novo, já deu para perceber. Agora aqui, esse text placement, o que ele vai cuidar? Ele vai cuidar do posicionamento do nosso texto, nosso text placement. Então, olha só o que nós vamos fazer aqui. A opção que nós temos, vertical, horizontal, direção de visualização, que é o mais fácil, né? Tá da esquerda para a direita, eu posso colocar da direita para a esquerda. Vejam que inverteu, né? Não é comum, comum é o left. O vertical, ele define a posição do texto em relação à linha de cota. Então ele vai definir a posição de texto em relação à linha de cota. Pode ser acima, pode ser centralizado, como vocês estão vendo. Pode ser outside, que é para fora. Esta opção que eu também nunca vi alteração. E na parte de dentro. No caso de cota mecânica, vamos deixar na questão de acima. O horizontal, que é a posição do texto em relação à linha de cota. Esquerda, direita e centro. Na questão da horizontal, ele está centralizado. Eu posso ajustar, né, próximo à linha de extensão 1, próximo à linha de extensão 2, over. Então não vou alterar, vou deixar com a opção centered, ou seja, centralizado. Esse text alignment, que seria o alinhamento do nosso texto, nós vamos definir o seguinte: horizontal, podemos definir a posição do texto sempre na horizontal. Então sempre o texto ficará na horizontal, sempre. A segunda opção, alinhado com a linha de dimensão. Então, conforme a linha de dimensão, né, nossa linha de dimensão, linha de dimensão, essa é a linha de extensão, né? Linha de extensão, linha de dimensão para o CAD, né? Essa opção, alinhado com a linha de dimensão, o que acontece? O texto ele vai alinhar de acordo com a linha de dimensão. Se a linha de dimensão está na na vertical, ele vai ser na vertical. Se estiver na horizontal, ele vai ser na horizontal. Se estiver alinhado, ele vai ser alinhado. E o ISO Standard, ele vai colocar ele vai definir, né, se o texto couber na linha de cota, fica alinhado. Se não couber, fica na horizontal. Então, nesse caso aqui, ó, né, um exemplo, né, na cotagem do raio, olha só como que ele define a cota de raio. Se colocar na ISO Standard, ele vai tentar ajustar um melhor posicionamento para o texto, que permite com que você tenha essa quebra aqui. Offset from the line, distância do texto para a linha de dimensão. Então, ó, vou colocar um valor grande aqui para vocês, ó, 4, por exemplo. Vou voltar aqui e vir para cá, ó, 4, olha a distância que o texto ficou da linha de dimensão. Então, olha só, o bacana dessa distância, ó, é interessante que seja a mesma distância do offset from the line para ficar uma cota homogênea, né? Então, vou definir como sendo 1. Marcador fit, que é um marcador que dificilmente você também mudará. No Fit Options, ele vai perguntar o seguinte para você: se não houver espaço para inserir o texto e a seta na linha de chamada, o primeiro elemento a retirar da linha de chamada será. Ou seja, se o texto não couber nossa linha de chamada, linha de dimensão, o que deve fazer? Primeira opção, o texto a seta o que se ajustar melhor. Então, o melhor ajuste, o texto a seta vai sair. A seta, o texto, então olha aqui que ele já ajusta. A seta, o texto, olha só como a seta mudou. Ambos, texto e seta. Sempre manter o texto entre as linhas de chamada, que seria essa nossa opção aqui. Normalmente eu deixo na opção, né, melhor ajuste, ou texto, ou a nossa seta. E aqui, quando o texto não estiver na sua posição original, o que você deve estar fazendo? Ao lado da linha da cota,
acima da linha da cota com seta ou acima da linha de cota sem seta. Então, caso o texto não esteja na posição original, o que deve ser feito? Se você está cotando aqui distâncias pequenas e o texto não está na posição legal que você quer, ajuste essas opções. Eu sugiro que você troque e veja qual que se ajusta melhor. Opção Primary Units, unidades primárias. Qual que é o formato que você está trabalhando, no caso decimal. Precisão, quantas casas depois da vírgula que você quer. Normalmente vamos definir como sendo 2 casas depois da vírgula. O separador, você quer vírgula ou ponto. Vírgula ou ponto. Aí vai depender de você. Normalmente nós vimos aqui, né, a opção que ele estava trabalhando aqui no mecânico, né, com vírgula, não com ponto. Vamos manter o vírgula. Aqui nós temos a questão do prefixo, você pode adicionar um prefixo e um sufixo. Essa nossa opção aqui, ó, que nós temos, ó, do round, o que seria? O arredondamento. Não gosto de arredondar, eu gosto de deixar a maior precisão possível, então não vou arredondar. Prefixo, valores como prefixo, valores como sufixo. Vou tirar aqui. Então eu posso colocar um prefixo e um sufixo, vai depender muito do seu projeto também. Fator de escala, dica, não mexe no fator de escala. Se você colocar aqui, por exemplo, 2, todos os valores da sua cota serão dobrados. Então a cota não deve ser alterada, ela não deve representar um valor diferente, então a cota não deve ser mentirosa. 1. E a supressão do zero. Vamos lá. Quando você tem este tipo de caso, 16,60 ou 16,00, se você ativar aqui a supressão do zero, ou seja, a omissão do zero, você vai colocar em trailing. O que ele vai fazer? Sempre o zero à direita ele vai omitir. Zero à direita ele vai omitir. Se for o leading, ele vai omitir os zeros à esquerda. Então, caso você tenha aqui uma cota de 0,25, com leading vai ser 0,25. Tá? Então, vamos deixar com trailing. E a precisão da nossa cota angular. Cota angular, vamos deixar aqui a nossa precisão com 0, uma casa só apenas. E não vamos fazer a supressão de nada. Marcador alternate units, unidades alternativas, também não vou alterar para esse nosso padrão. E nem a questão das tolerâncias. É claro que esses dois dependerá muito do projeto que você estiver trabalhando. Legal, minha cota está feita. Vou dar um OK, vou dar um close e vou sair aqui para testar. Vou fazer um teste de uma cota aqui, ó, linear. Bacana, muito bem definido. Vou agora fazer uma cota de raio. Legal. E vou fazer agora uma cota de diâmetro. Bem. Vou deixar só aqui as duas cotas de raio. Vou colocar essa daqui para fora também. Legal. Então tem aqui tanto as minhas cotas, né? Vou adicionar aqui uma cota alinhada também, só para verificar que ela vai se comportar como uma cota linear. Bacana, muito bem definido aqui, muito bem ajustado. Espero que a galera tenha gostado e que esse vídeo seja um vídeo de muita utilidade aí na configuração e no desenvolvimento dos projetos quando você estiver trabalhando com projetos mecânicos. Grande abraço a todos, falou!